La conferencia inaugural la va a dar el profesor Jorge Bacelargo Bellas, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nova de Lisboa, y tiene la palabra. Muitas gracias, buenos dias. É para mim um grande prazer estar aqui em Valência pela primeira vez. É sempre um grande gosto regressar à Espanha, país irmão de Portugal, e gostaria de cumprimentar o professor Valentim Bu, que comigo partilha esta mesa nesta sessão inaugural, e, claro, cumprimentar todos os colegas e, em particular, o comitê organizador, o professor José Juste, o professor Valentim também faz parte, e o professor Pereira Coutinho, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Não tenho tido ocasião de participar nestes encontros por questões de agenda, mas finalmente pude estar num destes encontros. Este já é o 6º encontro de professores de Direito Internacional e Relações Internacionais, o encontro luso-espanhol. E, portanto, também por esse facto, gostaria de homenagear os professores que têm sido os grandes animadores destes encontros, também que tiveram a primeira ideia do primeiro encontro, além do professor Juste, claro, mas permitam-me também referir o professor Vladimir Brito, da Universidade do Minho, que é neste momento o mais antigo professor, mas não em idade, de Direito Internacional de Portugal. E, portanto, fica aqui também a minha homenagem e também o agradecimento por poder, desta vez, estar convosco aqui em Valência e discutir assuntos relacionados com o tema geral que aqui nos convoca, desenvolvimento sustentável e direito internacional. Não tenho tido a ocasião de me dedicar com grande profundidade ao direito internacional do ambiente, porque, de facto, hoje o direito internacional tornou-se ciclópico, abrange praticamente todas as áreas da vida humana, desde o ambiente à segurança, desde o direito dos espaços aos direitos humanos, desde o direito constitucional nascente do internacional até outras matérias, mas, na verdade, não vou fugir do tema que me propõe e falarei alguma coisa sobre direito internacional, ambiente e globalização. E outro aspecto que eu gostaria aqui de frisar com muito agrado é a circunstância de este encontro ser também de professores de relações internacionais. A tradição jurídica portuguesa mais antiga, eu diria antiquada, se não mesmo obsoleta, era a de separar radicalmente os estudos jurídicos dos estudos políticos em matéria de relações internacionais. E, portanto, de um lado estavam os jus internacionalistas e do outro lado estavam os cientistas da política e os cientistas das relações internacionais, e eram dois mundos que entre si não se comunicavam. Hoje, felizmente, isso não sucede, e já agora não me leve a mal, não sucede também graças ao nascimento de uma nova Faculdade de Direito Pública em Lisboa, que é a Faculdade de Direito da Universidade Nova, que vai fazer 20 anos, que é pública, e que tem no seu ADN, precisamente como uma das linhas, a interdisciplinaridade e a aproximação dos saberes dentro da área das ciências sociais e humanas, e em particular das áreas que estão mais conexas com o direito. Neste caso, evidentemente, direito internacional só deve relacionar-se com a ciência das relações internacionais. Portanto, fica também feita aqui esta referência específica que muito me agrada. Além do mais, ainda antes de começar as minhas breves palavras, eu faço aqui uma oferta também ao professor Juste, depois poderei mandar um outro exemplar à vossa biblioteca, esta Faculdade de Direito da Universidade de Valência, da minha mais recente edição, a 4ª, do Manual de Direito Internacional Público. E, portanto, esperando que o seu professor também seja útil para si, para os seus alunos e para a divulgação entre nós das nossas doutrinas em matéria de direito internacional. Em relação ao tema que nos traz aqui, que tem de ver com o desenvolvimento sustentável e o direito internacional. Claro que é um tema da atualidade por várias razões. Primeiro, porque as questões ambientais
estão sempre na atualidade, devido àquilo que nós sabemos dos descuidos, dos exageros, de tudo aquilo que se tem passado em matéria ambiental. É verdade que tem havido alguns progressos significativos, é verdade isso. Hoje, as políticas ambientais e o direito ambiental foi razoavelmente incorporado nas políticas nacionais, nas políticas públicas internas e até no próprio direito estadual, mas isso não significa que, em certas questões do direito internacional do ambiente, tenha deixado de ter razão de ser, pelo contrário, porque à medida que o desenvolvimento humano se vai realizando, também vamos verificando o esgotamento dos recursos do nosso planeta, em matéria de recursos naturais, vamos verificando também a descoberta de novos usos que implicam problemas do ponto de vista da poluição e da perturbação dos equilíbrios dos ecossistemas. E, portanto, podemos dizer que este tema geral do 6º Encontro Luso-Espanhol de Professores de Direito Internacional e de Professores de Relações Internacionais foi muito bem escolhido e também já agora em particular porque o conceito de desenvolvimento sustentável, ou o princípio de desenvolvimento sustentável é, porventura, a mais bonita flor deste jardim do direito internacional do ambiente, porque é um conceito recente e é um conceito que tem largo significado e pode ser entendido de múltiplas maneiras. Também falarei um pouco sobre isso, mas não sem que antes possa enquadrar o estado atual do direito internacional do ambiente numa evolução histórica. Porque se pensarmos no nascimento e na formação do direito internacional, verificaremos que o direito internacional de hoje não tem nada a ver com o direito internacional na sua origem, ou pelo menos no período clássico do direito internacional. O direito internacional começou, ao contrário do que sucede hoje, não para vincular e limitar e disciplinar os Estados, mas nasceu precisamente para os Estados se tornarem plenamente independentes na ordem internacional. Nós costumamos referir sempre a Paz de Westfália como um momento fundador do direito internacional público, com razão, aliás, porque foi a partir desse momento que, num certo sentido, surgiu uma idade moderna internacional e também foi a partir desse momento que, de facto, os países, do ponto de vista prático, assumiram a plenitude das suas independências e com a perda de influência das estruturas supraestaduais que caracterizaram a Idade Média. Mas o direito internacional público, que nasceu na Paz de Westfália até ao início do século XX, é um outro direito internacional público que hoje já não existe, ou que foi progressivamente desaparecendo à medida que o século XX foi andando. Hoje falamos de uma outra coisa bem diferente desse direito internacional público inicial, que tinha como características fundamentais, ou como característica fundamental, porventura, ser um direito arbitral. O direito internacional público, não interferido na soberania dos Estados, visava o quê? Na sua formulação clássica, visava estabelecer um critério, um padrão de resolução dos conflitos entre Estados. Mas cada Estado era o seu Estado, tinha a sua soberania, os Estados não deveriam interferir na soberania dos outros países, os Estados tinham relações amigáveis e, portanto, aí tínhamos o direito internacional diplomático e consular, ou o direito dos tratados, sobretudo o costumeiro, que estabelecia as relações entre os vários países, ou tínhamos o direito internacional da guerra, disciplinando as relações não de amizade, mas de conflito que porventura existissem entre os vários países e, portanto, estabelecendo regras precisas do modo como a guerra poderia ser declarada ou como seria a condução das hostilidades. Mas até fins do século XIX, princípios do século XX, este direito internacional não era um direito que limitasse a soberania, era um direito que disciplinava a conduta dos países, considerando que esses países deveriam manter na plenitude da sua soberania. Aliás, no século XIX são múltiplas as teorias, hegelianas ou nem tanto, que precisamente defendiam a ideia da soberania absoluta dos vários países, aliás, com implicações óbvias depois até na validade e na incorporação do direito internacional no âmbito do direito interno, de acordo também com outro fenómeno que no século XIX despontava, que era o fenómeno das próprias Constituições. Mas a passagem ao século XX veio mudar radicalmente as coisas.
acho que mudou tanto que eu não sei se hoje a palavra apropriada é nós chamarmos direito internacional ou interestadual. É capaz de ser uma coisa bem diferente de um mero direito internacional. O que é que o século XX trouxe? E acho que trouxe coisas muito importantes e boas. Portanto, não há nessa sugestão de mudança de nome qualquer significado pejorativo. Bem, o mais evidente e o que mais nos preocupa é, porventura, a questão da proibição do uso da força, porque com as Nações Unidas e depois de duas terríveis guerras mundiais, sobretudo com implicações fundamentalmente na Europa, mas não apenas, finalmente o direito internacional conseguiu estabelecer um sistema que tem as suas imperfeições de regulação do uso da força e de proibição do uso da força, pelo menos uma proibição que se assume como genérica, embora deixando nos Estados um direito de legítima defesa. E também esse é um sistema que tem vindo a funcionar, enfim, com algumas deficiências, com algumas violações, algumas delas até muito flagrantes, mas a verdade é que esse sistema, na sua essência, mantém-se válido, sobretudo no âmbito do direito das Nações Unidas. E lembram-se que a questão do uso da força, da legitimidade da guerra, era a questão mais clássica desde sempre do direito internacional. E até, não só antes do direito internacional formalmente aparecer, como já agora o próprio direito internacional nasce no fim de uma guerra, a Guerra dos 30 anos. Portanto, não havia tema mais importante para o direito internacional do que o próprio uso da força, que hoje tem um nome diferente de guerra por várias razões. Mas há um segundo fenómeno do século XX muito importante, que também hoje nos parece uma coisa óbvia, mas tem 70 anos e realmente é impressionante como o tempo passa e nós às vezes damos por adquiridas coisas que aconteceram na história da humanidade há meia dúzia de dias, que é a proteção internacional dos direitos humanos. E a partir, sobretudo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 10 de dezembro de 1948, e depois com os vários sistemas que se foram propagando. O Conselho da Europa foi a organização que inaugurou a proteção internacional efetiva, com tratados, depois, mais tarde, no âmbito das Nações Unidas, com os pactos de direitos civis e políticos e direitos económicos, sociais e culturais. E, de facto, esse foi outro momento também muito importante de afirmação de um conjunto de valores da humanidade, no seu conjunto, e aqui, tal como na questão da segurança, em direta influência, em direto conflito com a soberania estadual. Porque quer em matéria do uso da força, quer em matéria de direitos humanos, do que se trata é de uma competência negativa dos países de não poder intervir, de não poder interferir em opções de natureza de segurança ou em opções de proteção de direitos humanos que passam a ser comandadas a partir de um direito internacional superior, de um direito internacional supra-estadual. Aliás, até hoje dá-se uma interconexão curiosa em matéria de segurança e direitos humanos, porque, como sabem, um dos assuntos da moda, também não estou a ser pejorativo nessa palavra, ainda bem que está na moda, é precisamente a questão da ingerência humanitária, ou talvez do dever da ingerência humanitária, ou talvez ainda a questão da responsabilidade de proteger. Aliás, o professor Vladimir Brito, dentro em breve, até publicará em Portugal, pela livraria Almedina, um importante estudo sobre a responsabilidade de proteger. E, portanto, é um tema novo, um tema que consegue romper o silêncio dos tratados internacionais nessa matéria, porque o dever de proteger não está em nenhum tratado. A verdade é essa. Fala-se dele, ele existe, mas ele não está nos tratados, está em resoluções, está em relatórios, está em documentos, está sobretudo na doutrina do direito internacional, mas é um assunto que faz muito bem uma interface entre a segurança e os próprios direitos humanos. Depois, outros temas mais internacionais que acabam por cercear a soberania dos países, e bem, talvez a questão de uma nova regulamentação dos espaços internacionais. Penso que isso é muito significativo. Aqui recordo, evidentemente, o momento inaugural do direito espacial, o Tratado Internacional sobre o Uso do Espaço Exterior, de 1967. Aliás, é uma área que eu conheço bem, até porque recentemente integro o Comitê das Nações Unidas para o uso pacífico do espaço exterior, na parte do subcomitê jurídico, porque ainda não sou engenheiro espacial e, portanto, não posso integrar o subcomitê técnico, talvez até gostasse de ser.
Mas, de facto, a questão do espaço exterior é uma questão interessante porque levanta questões novas. E hoje a utilização do espaço exterior é muito diferente daquela que havia nos anos 60. Hoje, novas coisas vamos descobrindo e outras que ainda estão por descobrir. Portanto, isso é uma área também em que o direito internacional se afirma na pureza da internacionalidade, sobretudo através de dois princípios. O princípio da liberdade do uso do espaço exterior e o segundo princípio da não apropriação dos corpos celestes e de outras utilizações que venham a ser descobertas. E claro que, mas mais importante do que o espaço exterior, do ponto de vista dogmático, é com certeza o novo direito internacional do mar. A partir da Convenção de Montego Bay de 1982, que lá conseguiu entrar em vigor depois de algumas dificuldades em 1994, com um acordo assim semi-clandestino chamado Acordo de Nova Iorque, mas a verdade é que ela aí está, a Convenção de Montego Bay, e que trouxe uma série de novidades da maior importância, incluindo também, evidentemente, em matéria de direito ambiental marítimo. Embora nessa parte a Convenção, como sabem, é meramente programática e não é preceptiva, ou pelo menos não tem a mesma preceptividade do que tem a outra parte que diz respeito à delimitação dos espaços e aos poderes que os países têm em cada um dos espaços delimitados na primeira parte da Convenção de Montego Bay. Já agora mais duas últimas referências. A questão do direito internacional penal, que é uma questão que pelas piores razões está na ordem do dia. Ainda ontem, aliás, soubemos uma condenação do TPI da Haia, o TPI, portanto, o TPI definitivo, não a ad hoc, de Jean-Pierre Bemba, que foi condenado a 18 anos de prisão. Aliás, ele vivia em Portugal, não sei se sabiam. Quando foi detido, às ordens do TPI, ele vivia em Portugal, vivia no Algarve. Mas um dia foi a Bruxelas e já não voltou. E, portanto, foi detido em Bruxelas e ficou aguardando julgamento durante, julgo que 6 ou 7 anos. E a condenação foi conhecida anteontem, aliás, anunciada pela juíza brasileira, a professora Silvia Steiner, que fez a divulgação da condenação. Não sei os contornos, não estou a dizer se foi bem ou mal condenado, não me compete, compete-me respeitar as instituições. O Sr. Jean-Pierre Bemba, através dos seus advogados, anunciou que iria recorrer dessa decisão, mas penso que é um importante avanço numa área muito difícil, porque é uma área que também lida com a soberania dos Estados e, sobretudo, lida com a dificuldade que é a investigação criminal séria nos mais recônditos lugares do mundo. E neste caso foi na República Democrática do Congo, quando o Sr. Bemba chefiava um exército e, pelos vistos, segundo eu consegui ver da condenação, ela teve sobretudo que ver com a sua inércia perante os abusos que foram cometidos pelos soldados, matando e violando muitas mulheres no interior do Congo. Mas o direito internacional penal é um importante avanço que só se conseguiu, tristemente, por causa dos dois grandes genocídios que os anos 90 trouxeram, quer o da Jugoslávia, da Bósnia, quer do Ruanda. E, finalmente, e talvez este até pudesse ser o primeiro tema de todos estes elementos que mudam a face do direito internacional, a questão do multilateralismo, que é uma questão que vem já do princípio, vem já dos fins do século XIX, no âmbito ainda, sobretudo, de dois tipos de organizações, quer as comissões fluviais do Danúbio e do Reno, aqui na Europa, quer, sobretudo, com a preocupação da normalização administrativa nos correios, nas telecomunicações. Portanto, essas foram as primeiras ou as primeiríssimas organizações internacionais multilaterais, talvez mais as uniões administrativas do que as comissões fluviais. Mas depois, realmente, a primeira grande organização multilateral foi a Sociedade das Nações. Modelo que foi replicado com as Nações Unidas, embora em moldes bastante diferentes, mas não deixamos de reconhecer à Sociedade das Nações, ou à Liga das Nações, na terminologia brasileira, um pioneirismo importante de representar um interesse da humanidade que não é um mero somatório dos interesses dos Estados. Aliás, isto hoje vai tão longe que muitos autores, incluindo um conjunto de autores franceses de que gosto muito, aliás, num grande livro de Direito Internacional, do já falecido Nguyen Ngoc Dinh, em que precisamente a questão é tão sofisticada que hoje já se põe a hipótese de ser a própria humanidade como sujeito autónomo de direito internacional e não sendo essa humanidade igual à soma dos países ou de todos os atores ou de todos os sujeitos de direito internacional. É uma construção
sofisticada, digamos assim, faz lembrar num certo sentido a construção que hoje está na moda, e até tem a ver com o direito do ambiente, os chamados direitos dos animais, porque é personificar uma coisa que não existe do ponto de vista humano e não existe do ponto de vista de uma vontade que se possa exprimir, porque a humanidade não tem uma vontade propriamente dita. A humanidade é um conjunto de quê? Dos Estados? Dos 7 bilhões de pessoas? Como é que essa ideia de humanidade se pode operacionalizar? Bom, mas, portanto, estes elementos, isto mudou a face verdadeiramente do direito internacional. Tanto mudou a face do direito internacional que ele hoje poderia ser mais um direito supraestadual, na medida em que também se tem acentuado aqui um fenómeno recente, que é o fenómeno da constitucionalização do direito internacional. Ou até poderíamos dizer que hoje há um direito internacional constitucional, que tem que ver com o quê? Com o consenso que vai fazendo o seu caminho, não só em relação à superioridade material das opções que o direito internacional tem, em matéria de direitos humanos, em matéria de certos princípios que são inegáveis e inquestionáveis para os Estados, em matéria de reconhecimento do jus cogens, que é uma figura jurídica já muito debatida desde a Idade Média, mas que logrou obter algum reconhecimento em matéria de direitos tratados e depois por aí se propagou para outras áreas. Mas também uma superioridade organizatória, porque, mal ou bem, temos hoje que aceitar que a Carta das Nações Unidas faz um papel, faz às vezes, de uma Constituição Mundial. E, portanto, são múltiplos hoje os estudos. Este poderia ser também um tema, quem sabe, do próximo encontro, deste processo evolutivo que é jurídico e doutrinário da criação de um direito internacional constitucional. Portanto, a transferência de um conjunto de instrumentos que o direito constitucional construiu há 2 séculos, também para poderem funcionar no âmbito do direito internacional. E verificamos que há coisas boas e há coisas por fazer. É um edifício que ainda está por completar. Mas agora, especificamente do direito internacional do ambiente, esta também é outra novidade do século XX, aliás, era óbvia, porque, embora o direito do ambiente tivesse começado por uma regulamentação transfronteiriça, foi assim que começou o direito do ambiente, por preocupação de cada país se proteger dos fumos que vinham do outro país, ou da contaminação das águas de um rio internacional que viesse de outro país. Foi assim que começou o direito internacional do ambiente, como um direito transfronteiriço. Mas hoje, ou rapidamente se percebeu que isso era absolutamente insuficiente. E portanto, foram feitas vários passos. Não vou agora estar aqui a descrevê-los com minúcia, porque todos os sabem, e melhor do que eu, embora eu aqui destacasse a importância, de facto, que foi o grande momento, a Declaração de Estocolmo, de 1972. Aí sim, já antes do Conselho da Europa em 68, mas a Declaração de Estocolmo, de facto, marcou uma viragem absolutamente essencial na criação do direito internacional do ambiente. Ainda por cima, a declaração, como sabem, não era vinculativa, era uma soft law, uma simples declaração, mas a partir desse momento, realmente, o direito do ambiente viria para ficar. E claro que tudo isso depois se consolidou com a globalização, que também é uma globalização ambiental, sabemos disso, com problemas novos que surgiram a partir dos anos 90. Portanto, havia problemas clássicos do ambiente, a questão dos desastres dos petroleiros, dos vários casos que houve, a questão da poluição marítima, a poluição fluvial, mas questões novas que a própria ciência permitiu descobrir, a questão do buraco na camada do ozono, por exemplo, ou a questão que na Convenção do Rio ficou muito patente, a questão da extinção das espécies e da diversidade biológica, ou também a questão que essa mais recorrente e com muitos mal-entendidos, a questão das alterações climáticas, com vários tratados sucessivamente mal compreendidos e mal aplicados, mas é outro tema. Esse agora pacificamente parece-me a mim certo, até do ponto de vista científico. Hoje há provas seguras, não havia há uns anos atrás, de que de facto o planeta estivesse a sofrer um aquecimento global, e julgo que isso está definitivamente adquirido. Como também há boas notícias, por exemplo, a camada do ozono, sabe-se hoje que tem sido recuperada em vários lugares, quer do Polo Norte, quer do Polo Sul. Portanto, também nem tudo são más notícias em matéria ambiental e do ponto de vista da proteção dos bens jurídicos. Mas a criação do direito internacional do ambiente também se depois transferiu, e em alguns casos até isso foi feito antes dele próprio aparecer, para os direitos estaduais e para os nossos países. E aqui acho que não devemos ter vergonha, mas orgulho das nossas Constituições, quer a portuguesa de 66, quer a espanhola de 78,
visto que temos dois excelentes artigos que também ao nível estadual e constitucional consagram uma proteção do ambiente. O artigo 66 da Constituição Portuguesa e o artigo 45 da Constituição Espanhola. E, portanto, passamos a ter uma referência direta nas Constituições à proteção ambiental e, além de Constituição, também temos depois uma diversificação enorme do direito do ambiente, que é um direito transversal. Também faço aqui a homenagem à professora Carla Amado Gomes, que tem sido uma das grandes especialistas em Portugal, se não talvez a maior especialista em matéria de direito ambiental, que é precisamente reconhecer a transversalidade deste direito no âmbito jurídico, porque não é só um direito constitucional, é também um direito administrativo, é um direito fiscal, a fiscalidade verde, é um direito penal, os crimes ambientais, é um direito civil, a responsabilidade civil por danos ambientais. Portanto, no fundo, o ambiente toca todas as áreas e convoca uma multiplicidade de juristas em matéria de natureza, em matéria ambiental, de proteção ambiental. Assim como também este ramo ao setor do direito, que é no fundo um ramo misto, é direito público e é direito privado ao mesmo tempo, e tem uma fundamentação teórica óbvia através de vários princípios próprios. O princípio da prevenção, que uns dizem que é, outros dizem que não é, diferente do princípio da precaução, ou o princípio da racionalidade da gestão de recursos, em parte que se confunde com a sustentabilidade, o princípio da responsabilidade, o princípio do poluidor-pagador. Portanto, estes são também princípios novos que o direito do ambiente trouxe à nossa doutrina. E caminhando já um pouco para o fim, só referir aqui alguns tópicos que merecem uma discussão e sobre os quais tem havido muita coisa, mas que devemos sempre discutir. A primeira questão é a questão da definição do ambiente. E aqui, como sabem, há três grandes concepções. A mais antiga era uma concepção antropocêntrica. O ambiente é aquilo que o homem quiser. Depois há um outro contraponto radical, que é a visão ecocêntrica. O ambiente é o que ele é, sem intervenção humana na sua pureza. Quando, porventura, a melhor solução seja uma solução biocêntrica, em que, no fundo, o ambiente é a junção e a relação óbvia sempre e uma osmose entre a atividade do homem e a própria natureza. Portanto, desse ponto de vista, as coisas têm que ser vistas assim, embora isso depois tenha implicações práticas complicadas, porque o que é a defesa do ambiente? É que ele fique como está, ou que ele fique como estava há 30 anos atrás, ou que ele possa ficar como se deseja daqui a 30 anos. A questão não é uma questão tão óbvia, porque tem várias implicações. Depois, outro problema, que já não é um problema tão filosófico, mas é um problema jurídico, em que tem havido um progresso interessante, é o problema da justicialidade, ou até da juridicidade da própria defesa do ambiente. As nossas Constituições consagram a proteção do ambiente. O ponto de partida é um ponto de partida sempre mais, eu diria, mais cauteloso, que é a ideia de que o ambiente é um bem coletivo, é um bem geral. É um bem geral não divisível e, portanto, sobre ele não há um direito subjetivo individual. E, portanto, dificilmente há uma construção sobre o direito fundamental ao ambiente, nesse sentido. Portanto, os juristas têm-se desviado um pouco para a ideia dos interesses difusos e, sobretudo, atribuindo à proteção ambiental apenas direitos de natureza processual e procedimental. Mas hoje a questão já não é essa. Já estamos muito para lá nisso, porque hoje em muitas constituições o direito ao ambiente é assumido como um direito subjetivo individual. Mais do que isso, há uma desagregação do ambiente depois em subproteções, nos casos com proteções coletivas com direitos difusos, noutros casos com proteções individuais com direitos subjetivos específicos a uma parte, a uma parcela, a uma dimensão desse mesmo ambiente. Portanto, a questão aí está. A questão também se coloca no tipo de intervenção dos tribunais, que pode ter várias intervenções conforme a responsabilidade em causa, penal, contraordenacional, a civil, mas também do ponto de vista da reparação que possa ser dada em matéria ambiental. Claro que um outro terceiro tema é o tema da definição dos danos ambientais. É um problema muito complicado, porque os danos ambientais, recebendo a dogmática do direito civil, vão se cruzar numa série de dilemas: danos morais, danos patrimoniais, danos presentes, danos futuros, lucros cessantes, danos emergentes, danos de risco criado ou de risco previsível. E, portanto, há uma série de dificuldades de chegarmos a uma definição concreta da medida desses danos. Quarta questão é esta
que nos traz mais aqui, a questão do desenvolvimento sustentável. De facto, é uma questão nova, há uma dimensão económica evidente, porque o conceito de desenvolvimento sustentável implica que há uma escassez de recursos e, portanto, medidas que sejam tomadas para proteger o ambiente têm que ser medidas duradouras. Portanto, a ideia de que há uma escassez de recursos económicos disponíveis e, portanto, a intervenção do Estado e da sociedade tem que ser uma intervenção que possa estabelecer prioridades nessa intervenção. E, por outro lado, uma prioridade e um conjunto de medidas que sejam duradouras, que, num certo sentido, havendo aqui também uma dimensão política, que é uma duração de medidas, ou uma durabilidade das medidas que seja também de natureza intergeracional. Aliás, isto faz-me lembrar muito uma discussão recente que em Portugal temos tido por causa do direito da crise, que é o problema da igualdade intergeracional. Aqui há, num certo sentido, uma certa intergeracionalidade da proteção do ambiente, porque ser um ambiente sustentável ou uma proteção sustentável significa que ela possa durar para além das nossas gerações e para as gerações vindouras. Tudo isto se complica ainda mais, porque há uma dimensão científica terrível, que é, não só, por um lado, a incerteza científica sobre cada uma das soluções a adotar para manter um ambiente desenvolvido e protegido de uma forma sustentável, como ainda por cima, essa pluralidade de soluções pode ter diferentes custos do ponto de vista económico. Para terminar, desafios futuros. Mais 2 minutos, Sr. Professor. E agradeço toda a sua clemência e bondade. Não. Desafios futuros. Também importa falar do futuro. Já foi um pouco do passado, do presente, agora do futuro. O que é que me parece, para onde é que nós vamos? Bom, há um problema de base que é que o direito do ambiente não pode deixar de reconhecer, é que não é um direito autossuficiente. O direito do ambiente só existe por causa dos cientistas ou com os cientistas. E, portanto, o jurista sozinho ou o cientista da política internacional não vai a lado nenhum. E eu lembro-me bem de ter lido livros há 20 anos que achavam que não havia nenhum aquecimento do planeta, que isso era tudo mentira. Era uma construção de alguns setores radicais no sentido de impedir os países desenvolvidos de se desenvolver ainda mais. Como também nos lembramos, já agora, que os primeiros partidos verdes que foram criados na Europa Ocidental foram criados por quem? Pela União Soviética. Para desestabilizar, precisamente, a unidade e a democracia política, sobretudo na Alemanha. Aliás, em Portugal, um partido verde que também existe, hoje, isto já foi confessado por uma antiga deputada que tratou do assunto, um partido português verde foi criado a partir do Partido Comunista da União Soviética, que deu ordens, através da DDR, para a criação desse partido. Portanto, nós, o jurista e o politólogo estão juntos, mas também temos que ter a companhia de cientistas seguros que sabem o que é que estão a dizer, tanto quanto é possível hoje, ainda por cima, num mundo de incerteza, ter uma certeza científica. Mas, portanto, isso é logo um problema de uma dependência científica daquilo que os cientistas nos possam dizer. Depois há uma outra questão nova, sobre a qual também o professor Pereira Coutinho gostaria de ter o 7º encontro, também é uma ideia interessante, que é o problema dos atores não estatais, as ONGs. As ONGs sabem que hoje têm sido muito criticadas porque estão a fugir um pouco do seu campo de solidariedade internacional. Aparecem às vezes como uma longa-manos dos serviços de informações, como uma longa-manos dos Estados mais poderosos, que aparecem nos países em vias de desenvolvimento com aquela pureza disfarçada de organizações desinteressadas. Às vezes não são. E isso também acontece no ambiente, curiosamente. Não acontece só por razões de natureza securitária, também, ou de razões de natureza política, de doutrinação política. Também acontece, ou de questões religiosas, mas também acontece nas razões ambientais. Portanto, hoje, sem dúvida, que o direito internacional abriu as suas portas à intervenção das ONGs, quer não apenas na opinião pública mundial, quer, sobretudo, dando-lhes direitos processuais de poder intervir em tribunais. É verdade. Isso foi bom. Em matéria de direitos humanos, sobretudo. Mas há um lado menos bom disso, que é controlar a pureza e a veracidade dessas organizações do ponto de vista do propósito dos seus fins. Depois há um outro tema que também tem estado na ordem do dia, que é a criação de um Tribunal Internacional do Ambiente. Aliás, este tema faz-me lembrar um outro tema, que é o tema do direito da criação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, uma questão que tem sido equacionada nas Nações Unidas,
Isso chegou a ser proposto na reforma recente das Nações Unidas, que foi reforma quase nenhuma, ou mesmo nenhuma. Embora aqui eu penso que demos um primeiro passo em matéria de direitos humanos com o TPI, porque o TPI, mal ou bem, é um tribunal dos direitos humanos. Claro que não é para todos, mas quem comete um crime da gravidade daqueles que são julgados pelo TPI, a pessoa que está a cometer esse crime e vai ser punida por isso, isso indiretamente significa a proteção do direito humano, que é do bem jurídico que essa pessoa violou quando praticou um crime. E, portanto, um tribunal penal internacional é também, necessariamente, um tribunal de direitos humanos. Agora, nas questões ambientais, isso é mais complexo, mas penso que não há nenhuma razão para não se colocar em cima da mesa a criação de um tribunal internacional do ambiente, ao nível internacional, talvez partindo do paradigma do TPI, que me parece bastante bom, embora complexo, porque não foi fácil juntar num único tratado, no fundo, 3 códigos, um código penal, um código de processo penal e um código de execução de penas, ainda por cima harmonizando tradições jurídicas absolutamente dispares, como é a tradição jurídica romano-germânica e a tradição jurídica anglo-saxónica. Mas realmente quase se conseguiu a traduzir, não obstante alguns exageros que eu vejo manifestamente no TPI e que podiam ter sido evitados. Portanto, este é um terceiro aspecto. Um quarto aspecto que eu gostaria também de referir é também um caminho recente, que é um caminho de maturidade, mas que alguns podem não gostar, que é o do desmembramento ou da desagregação da unidade do direito do ambiente. Porquê? Porque aparece agora os direitos, ou o direito dos animais, que é uma área diferente, que não é bem direito do ambiente, tem uma proteção autónoma. Mas como nos anos 70 deixou de ser o direito do ambiente o direito do ordenamento do território, também que se desagregou um pouco. E, portanto, há áreas novas, ou então a individualização de certos elementos do ambiente que passam a ter uma proteção jurídica mais reforçada. O direito à água, por exemplo, como o direito de quinta geração, ou o direito ao ar não poluído, ou ar com bom oxigénio, que nós precisamos para respirar, ou o direito à alimentação. Portanto, são áreas novas que vão saindo de um direito genérico ambiental. Depois, um problema também, enfim, complexo, tem que ver com o ambiente e a segurança. Sabem que hoje os problemas da segurança também se colocam no ambiente, porque já se está mesmo a ver que o primeiro passo vai ser que as ameaças terroristas possam utilizar o ambiente através da proliferação de armas, não direi nucleares, mas químicas e biológicas. E isso faz-se muitas vezes usando a via ambiental, pôr veneno nos rios, ou pôr veneno na água canalizada das pessoas, ou na comida, ou em qualquer outro lugar. Portanto, armas desse tipo que podem também utilizar, ou em animais de estimação, por exemplo, propagar vírus, propagar doenças através de elementos que fazem parte do ecossistema. Também não é uma questão que na verdade se possa excluir. Portanto, estes são alguns desafios de futuro que, uma vez mais, podem permitir aqui a necessidade de conciliar quer uma perspectiva política, quer uma perspectiva jurídica do ponto de vista da nossa intervenção científica. Cada um na sua área, certamente que poderá ajudar a que possamos alcançar um objetivo comum. Sobre isso, julgo que aqui ninguém tem dúvidas, que é a necessidade de protegermos o ambiente. Aliás, não foi por acaso que o próprio Papa Francisco, a sua última encíclica, foi precisamente dedicada à necessidade da preservação do ambiente, com questões interessantes, uma visão teológica, superando um pouco um dualismo que era tradicional na teologia católica, que era o dualismo homem-natureza. E, portanto, nesse sentido, fazendo regressar o homem, não propriamente como um elemento qualquer da natureza, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem não está sozinho e, portanto, está na criação. O homem é um ser criado, como a natureza também é um ser criado. E, portanto, não pode haver aqui um dualismo radical entre o homem e a natureza e, portanto, o homem deve proteger a natureza, porque a natureza, ela própria, também é uma obra da criação. Muito obrigado pela vossa presença. Os meus parabéns por este 6º encontro, ao qual tenho muito gosto de me juntar, e já agora em nome da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também em nome do professor Pereira Coutinho, que
que é um jovem e brilhante professor. Faço aqui votos porque vos possa encontrar no próximo ano na minha faculdade, em 2017, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado pela vossa presença.